Deus me deu uma palavra confrontante. São coisas que acontecem nas nossas igrejas, mas esse tema que nós vamos tocar é o que acontece mais nas nossas igrejas. Bom, nós lemos o texto e o texto fala, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Primeiro a gente precisa entender uma coisa, a igreja de Cristo, ela é uma só. Você sabe disso, né? Nós somos o corpo de Cristo. Mas a multiforme graça de Deus, aprove a Deus deixar com que aqui na terra existissem várias denominações, várias congregações, e nada mais justo. Imagine se a gente fosse conviver, ou se a gente, por enquanto aqui neste corpo mortal, pecador, imagine se fôssemos ter que nos sujeitar a uma mesma, não digo doutrina, mas aos mesmos usos e costumes de uma igreja. Suponhamos, né? Tem igreja que as vestimentas são até aqui, tem outras, né? Eu tô, por exemplo, eu tô aqui de camisa, né? De manga curta, minha camisa não é manga comprida. Imagine se não tivéssemos as inúmeras congregações, se não tivéssemos as inúmeras denominações para você poder escolher e estar no local ou na denominação ou na congregação que você se sentisse melhor, né? Então, aprove a Deus querer que várias denominações, várias congregações fossem abertas. Nós temos que entender que algumas denominações realmente são denominações muito genuínas, muito antigas, outras são denominações fundadas através de dissidências. E o que são dissidências, né? Uma igreja cresce muito, nós temos lá dentro daquela igreja vários pastores, ou enfim, alguém de destaque, e uma pessoa, um pastor daqueles lá, diz assim, olha, eu não vou ficar mais aqui, eu vou fundar uma outra igreja, aí forma-se uma dissidência, né? Faz-se uma igreja de uma outra igreja. Quando aquilo acontece de maneira sadia, quando o pastor, né, que está saindo, vai até o pastor, né, e comunica a sua saída, se bem que eu acho muito errado o pastor, né, você forma uma igreja dentro de uma igreja, toma várias pessoas, né, e abre uma outra igreja, é meio complicado, mas tudo bem. Mas que seja na paz. Quando tudo é feito na paz, ainda dá. Mas o que acontece é que as dissidências vão vindo, as igrejas vão sendo formadas e as congregações vão sendo formadas. E depois que a congregação está formada, depois que vira uma igreja, né, aquela coisa toda, passa a tem pastor, que ovelha sem pastor não existe, né, gente? Então temos que ter pastores. Então, enfim, aquela igreja, então, ela tem uma doutrina, ela tem um ritmo de culto, que a gente chama de uma disciplina própria para aquela igreja, né? Enfim, aí você se adequa àquela disciplina, você se adequa àqueles costumes, aos usos e costumes daquela denominação, você passa a estar lá. Então, aquela denominação que você está, ou que você vai, ela sempre vai ter usos e costumes. Ela vai sempre ter um ritmo de culto. Ela vai sempre ter, naquela igreja específica, né, o que a gente chama de rito, né, ou que a gente chama de doutrina própria da própria igreja. Enfim, aí você imagina assim, tudo bem, pastor, o problema não está em você ter várias congregações, porque essa é a multiforme graça de Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus por isso. O problema não está em você ver várias placas com vários nomes. A grande questão é que cada igreja, cada denominação, ela tem o seu pastor, ela tem a sua liderança, e às vezes aquela denominação ela cresceu a custo de muito sangue, de muita lágrima, de muito evangelismo, aquela denominação, aquela igreja, aquela congregação, o pastor está ali ralando com várias pessoas, e cada um de nós vai ter o seu propósito, né? Deus tem um propósito em cada local. Então a gente está naquela congregação, a gente está naquele local que Deus colocou a gente. Então, salvo se aconteça uma espécie de mudança, a gente tem que mudar de estado, de município. Às vezes até de município a gente muda e continua na mesma congregação. Eu conheço várias pessoas que mudam de município, mas continuam indo na mesma congregação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Mas a grande realidade é que, invariavelmente, Deus nos chamou, Deus te chamou, Deus nos chamou para estarmos plantados, né? Quando você pega uma planta, você aí, minha irmã, dona de casa, você pega uma planta e planta. Se você ficar mudando essa planta de lugar, né, tirando aquela planta pela raiz, né, colocando em jarros diferentes, se ela não tiver muita força, muito enraizada, ela vai morrer.
Então, às vezes, a gente precisa comparar a nossa vida assim. Primeiro, a gente tem que estar enraizado no Senhor Jesus Cristo, ok? A nossa vida precisa ser enraizada no Senhor Jesus Cristo. Bom, tendo a nossa vida sendo enraizada no Senhor Jesus Cristo, tendo a nossa vida sendo enraizada naquele Deus Todo-Poderoso, entregando a nossa vida a Ele, escolhemos uma congregação, uma igreja, uma placa de igreja, ok? Ali tem uma liturgia. É disso que eu estou falando, de liturgia. E nessa liturgia, você já está acostumado, você está acostumada nessa liturgia, ok? Mas você fala assim consigo mesmo, sinceramente, eu quero buscar coisas novas. É aí que começa o problema. Porque, veja bem, a obra continua sendo de Deus. As obras continuam sendo de Deus, ou seja, as igrejas sérias, as igrejas que buscam uma coisa séria, que pregam que Cristo Jesus voltará, que ensinam sobre pecado, sobre céu, sobre inferno, porque a gente tem que estar numa congregação que pregue para a gente que tem céu, que tem inferno, que se permanecer no pecado vai para o inferno. A gente tem que estar numa igreja que pregue o genuíno evangelho e que confronte a gente, ok, gente? Então, estamos sendo confrontados com a palavra de Deus para que possamos permanecer na presença de Deus, em santidade, buscando santificação a cada dia, diz a Bíblia, sem o qual ninguém verá a Deus. Então, suponhamos, eu estou nessa igreja. A gente está nessa igreja, a gente está louvando, glorificando, e lá a gente começa a exercer algum cargo de liderança, lá a gente começa a exercer algum cargo, o pastor, né, ou a pastora, dá para você algum cargo, você começa a ter algum cargo de liderança, você começa a destacar, e geralmente quem começa a se destacar é uma coisa natural. Quando a gente tem esse espírito dentro de nós, é muito natural, a gente começa a se destacar. Lembro muito bem quando Moisés indica Josué, ok? É uma coisa natural, cargos de liderança são naturais dentro da igreja. Mas você fala assim, não, eu quero conhecer outra congregação. O problema não está em conhecer outra congregação, né? O problema não está em estar em outra congregação. O problema é que, ou a solução, aí você escolhe, vai ser problema ou vai ser solução. Mas a grande questão é que precisamos entender que cada um de nós, Deus tem um propósito com cada um de nós. Ok, gente? A obra dele é única. As denominações podem ter nomes, mas a obra dele é única. Ok. Mas pense bem, por favor, coloque no teu coração uma situação. Pense bem como não deve ser complicado. Talvez você hoje está numa congregação, você está numa igreja hoje, amanhã você fala assim, não, amanhã eu vou em outra. Não, amanhã depois eu vou em outra. Cada igreja tem sua liturgia, cada igreja tem seu modo de fazer o culto. Você vai numa igreja que bate palma, aí depois você vai numa igreja que não bate palma, que fica todo mundo quietinho. Aí você vai numa igreja que está todo mundo pulando, né? Aí você vai numa outra igreja que ninguém pula, que está tudo tranquilo. Você tem que decidir, a gente tem que decidir onde vai realmente ficar. Em decidindo onde a gente vai ficar, a gente precisa entender o seguinte, bom, a liturgia da minha igreja é bíblica, você tem que entender isso também, tá? Se a liturgia da igreja que você está indo é bíblica, ok, beleza. E o que a gente chama de liturgia? Tudo aquilo que eu falei para você, o modo de culto. Aí você agora visita uma outra igreja, uma outra congregação, que você fala assim, que chega lá e não é isso que você vê na igreja. Você vai estranhar, não tem jeito, a gente vai estranhar. A gente vai achar esquisito, né? A gente vai falar assim, mas que coisa esquisita, mas lá é assim, aqui é assim. Eu queria que assim fosse lá, que lá fosse aqui desse jeito. Aí você visitou várias congregações, né? Mas você, tipo assim, não deixou de ter a tua igreja mãe, não deixou de ter a tua igreja mãe, né? É por isso que a gente falou do tema, né? Existe amante espiritual. Daqui a pouco a gente vai começar, a coisa vai começar a esquentar, a gente vai começar a falar sobre isso, tá? Aí você visita uma congregação e lá você, de repente, você gosta de alguma coisa que é feita. Aí você volta para a tua igreja, para a igreja que você se batizou, para a igreja que você se converteu, e de repente lá não tem isso. Aí você fala assim, eu queria que tivesse isso aqui. Mas espera aí, ok, a obra de Deus é a mesma, tá? Ninguém está discutindo sobre isso, só que as liturgias são diferentes, as denominações são diferentes, todas convergem em buscar o Senhor Jesus Cristo. Só que a liturgia da igreja A é uma, a liturgia da igreja B é outra. Você não pode querer que a igreja B copie a liturgia da igreja A, porque você achou melhor das duas, uma. Ou você fica na igreja A, ou você fica na igreja B. Ok, aí você fala assim, tá bom, eu gostei muito daquilo que estava acontecendo naquela igreja,
E aí você volta para a tua igreja, né? Você tem os cultos normais na tua igreja, você volta e de repente não é aquilo, mas você gostou muito. Aí você começa a falar com um, com o outro, mas aqui assim tá frio, aqui assim tá assado, aqui não tá legal, aqui não faz isso, mas lá faz. Vamos lá, vamos visitar lá, porque lá é assim. Você está na mesma obra de Deus, mas em denominações diferentes. Só que sem querer a gente começa a dividir. Sem querer, a gente começa a arrancar uma pessoa, de repente aquela pessoa que você está falando assim, aqui está assim, aqui é a mesma coisa, aqui não muda nada, é tudo a mesma coisa. Aí você fala assim, olha, vamos lá naquela outra igreja, porque lá tem isso, tem aquilo. Ok, você de repente começa a arrancar uma pessoa, suponhamos que você consiga arrancar aquela pessoa e fala assim, tal dia aqui não tem culto, vamos lá visitar aquela outra igreja, porque lá é assim, 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 assim. Beleza. Aí você convida 1, 2, 3, 4 da sua congregação original, da tua congregação titular, né? Da tua esposa titular, aí você fala assim, não, vamos lá, aí você marca e leva 1, 2 pessoas, chega lá, aquela pessoa que foi levada por você, talvez não goste muito, mas você fala assim, não, aqui é legal, aí te convida mais vezes, aí você acaba levando aquela pessoa mais vezes. Aí, de repente, aquela pessoa que não gostou muito, não vai nem lá, naquela que você está levando, e passa a ficar enfraquecida na igreja mãe, na igreja que eu chamo de titular. Ou seja, ela não consegue ser fiel a Deus na igreja que ela se converteu, e ela não consegue ser fiel a Deus na igreja que ela está sendo convidada. Por quê? Porque as raízes foram movidas. Você está entendendo, gente? As raízes foram arrancadas do lugar, e não dá para arrancar raiz de lugar, gente. Não dá para a gente ficar arrancando uma planta, né, desplantando e plantando, desplantando e plantando, uma hora aquela planta vai morrer. Então o que a gente pode entender, e já eu vou chegar no assunto da amante espiritual, que infelizmente está acontecendo e acontece há muito tempo, mas é uma coisa que está bem recorrente, eu quero dizer uma coisa para vocês em nome de Jesus. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar a congregação que nós estamos servindo a Deus, deixar de ser enraizado. Deus está querendo enraizar muita gente. Deus está querendo fincar as nossas raízes nas congregações para que nós possamos ali dar frutos, crescermos. Pastor, mas pode acontecer de Deus me arrancar? Claro que pode acontecer de Deus arrancar. Claro. Se Deus tiver que fazer alguma coisa, trocar você de lugar, eu já te disse, trocar você de município, trocar você de estado, Deus vai te arrancar. De repente, naquele outro local que você vai, não tem uma igreja da mesma denominação tua. Você vai tentar frequentar uma outra igreja, você vai sentir um pouquinho, né? Porque a liturgia vai ser diferente. Mas o que acontece? Agora vamos falar sobre a questão da amante espiritual. Primeiro vamos definir sobre admoestar. Admoestar significa corrigir, ou alertar do erro, enfim, advertir alguém. E o texto aqui, se a gente pode falar sobre isso, admoestando-vos uns aos outros. Quer dizer, é o meu papel, é o teu papel alertar o teu irmão acerca daquilo que supostamente não está certo, para que ele, teu irmão ou tua irmã, possa fazer a coisa certa. É o meu papel, é o teu papel. É a admoestação mútua, com carinho, com amor, mas a gente não pode deixar de fazer isso. Mas o que acontece, meus irmãos? Vamos agora para uma relação conjugal, marido e mulher. Infelizmente, o que acontece? Uma relação de marido e de mulher. Isso você já deve ter visto vários casos. Infelizmente, o marido se enamorou por uma outra mulher na rua, e aí essa mulher se tornou amante desse marido. Mas dentro de casa está lá a mulher dele que casou, que sofreu, que esperou o filho, que está lá lavando roupa, que está cozinhando, que está passando, que está se esforçando e que infelizmente às vezes está se desfigurando pelo seu esforço, mas ela é a mulher, ela é, entre aspas, a titular. Mas aí esse homem, infelizmente, ele se namorou e arrumou uma amante na rua, essa mulher não sabe, ok? E o que esse homem está achando na rua? Essa amante vai estar sempre arrumada, vai estar sempre com novidade, essa amante vai estar sempre perfumada, essa amante deve fazer coisas que a mulher não faz. E tem uma hora que, infelizmente, esse homem é confrontado e a amante fala assim, olha, ou sou eu ou é ela. Acontece isso. Só que a mulher, quando vai saber do problema, a situação já está muito mais grave, muito mais complicada. Só que o que acontece? Esse homem, ele não troca, ele não quer largar a amante
mas ele também não quer sair da casa, porque ele sabe da mulher que tem. Porque ele sabe que a amante só tá legalzinha daquele jeito porque ele vê de vez em quando. Mas quem tá ralando com ele é a mulher dele, quem tá sofrendo com ele é a mulher dele, quem tá ali vendo tudo aquilo que ele tá passando é a mulher dele. Então ele não larga nem a mulher que tá dentro de casa, embora ele esteja traindo, e ele não fica com a amante. Então ele prefere ficar nessa vida dúbia. E ele vai ficando nessa vida dúbia. Pastor, o que você está querendo falar com isso, pastor? Calma, eu já vou te explicar. Mas existe isso, tá, gente? Pastor, me explica sobre esse negócio de amante espiritual. Queridos, é exatamente isso que acontece. Preste atenção. Você entregou tua vida a Jesus em uma congregação, em uma denominação. Lá naquela denominação, lá naquela congregação, teve um pastor para orar pela tua vida. Teve um pastor para clamar pela tua vida. Teve um pastor para gemer junto com você, para clamar junto contigo, te acompanhou, te discipulou. Aleluia. O pastor te discipulou, te ensinou. Aí você falou assim, vou me batizar. Aquele pastor então te batizou. Vamos falar assim, foi feita uma relação de união, ok? Você agora é membro de uma igreja e você está ali com o seu pastor. Mas como toda relação, meus irmãos, todo casamento é assim. Quando você está namorando, ou seja, quando você está naquela coisa do novo amor, né? Você está namorando, noivando, tudo é novidade. Mas depois que você casa, você conhece realmente a pessoa que você casou. Então, assim, quando você estava para entregar a tua vida a Jesus, quando você estava visitando e ficou feliz com aquele primeiro amor, aí você se batizou e você passou realmente a ser membro de fato, aleluia. Quando você passou a ser membro de fato, passou a acompanhar os cultos de fato, e aí você percebeu que o teu pastor quer que você vá para o céu, e o pastor que quer que a ovelha vá para o céu, ele vai confrontar a ovelha, ele vai pregar a palavra, ele vai alertar, ele vai dizer o seguinte, olha, não pode isso, não pode aquilo, ele vai chamar atenção, ele vai usar o cajado. Quando o teu pastor chama atenção, quando o teu pastor te alerta de alguma coisa, ele está usando o cajado porque ele quer que você vá para o céu. Então, numa relação é assim. Então, a gente sabe que num casamento é assim, né? No noivado é uma coisa, depois que casa é outra. Você já, né, o marido começa a ver a mulher levantar com aquela remélia no olho, né? Então, geralmente é o seguinte, os defeitos só vão ser mostrados após o casamento. Ok, gente? Então, quando a gente passa a conviver muito tempo junto, ou seja, quando você passa a conviver com o teu pastor, né, quando você passa a ter os cultos e você passa a conviver em comunhão com o teu pastor, com a tua igreja, o que vai acontecer? Você vai ver que, infelizmente, você vai começar a ver defeitos, como acontece, nós não somos perfeitos. E aí você vai falar assim, mas essa igreja aqui tá assim, essa igreja tá chata, tá do mesmo jeito, tá aquela coisa toda, só que você vai falar assim, não, essa aqui é minha igreja mãe, daqui eu não saio, daqui eu não largo. Tal como um casamento que o cara começa a ficar meio chateado e quer arrumar um amante. Aí você fala assim, um belo dia você fala assim, hoje não tem culto na minha igreja, eu acho que eu vou naquela igreja. Aí você vai para outra igreja, tá? Lembrando, a obra de Deus é uma só, tá, gente? Eu só quero diferenciar algumas coisas que podem trazer coisas prejudiciais para as nossas vidas espirituais. Aí, ok. Você vai para outra igreja. Chega lá, como eu falei, né? O casamento, o cara, quando está dentro de casa com a mulher, é daquele jeito, é aquilo e acabou, né? Ele fala assim, não, essa aqui é a minha mulher, essa aqui é a minha vida, mas eles estão lá ralando. A mulher ralou junto contigo, vocês estão ralando, vocês estão conquistando, ela está te aturando, ela está lavando tuas roupas, está passando tuas roupas, está fazendo comida para você, ou seja, o pastor está vendo, cuidou de você, o pastor tratou de você, o pastor está te dando alimento, está te dando palavra, o pastor está cuidando de você. Aí um belo dia você fala assim, não, eu vou visitar tal igreja. Chega lá naquela outra igreja, ou alguém te convida, mas chega lá naquela outra denominação, você vê alguma coisa que você fala assim, novidade, porque é assim, tudo que é diferente para a gente é novidade. Embora seja a mesma obra de Deus, se você sai de uma congregação, de uma igreja e vai para outra denominação, você vai ver coisa diferente. Talvez você não goste e talvez você goste muito. Aí é que é o problema. É assim que às vezes o homem, né, ou a mulher mesmo, não sei, se comporta quando ele vai arrumar no mundo um amante. Dentro de casa ele está falando assim, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui não muda, vou procurar algo diferente. Isso é errado, meus irmãos. Porque aquela pessoa que está ao seu lado, aquele pastor que está ao seu lado, ele orou por você, ele ora por você, ele quer te ensinar, ele quer que você vá para o céu em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai em outra congregação e fala assim, opa, aqui isso aqui é diferente, esse louvor aqui é diferente. Aí você começa a gostar de lá, mas você fala assim, não, na minha igreja eu não saio. Da minha igreja eu não saio, na minha igreja eu continuo. É tipo assim, o homem, né? O homem quando arruma uma amante. A amante da rua tá fazendo tudo legal, mas ele fala assim, não, minha mulher é minha mulher. Eu não largo minha mulher por nada. Essa aqui, mas eu não largo minha mulher. E fica essa relação dúbia. E aquilo vai indo. Aí, de repente, né, como eu falei, você
está frequentando uma outra igreja, um dia diferente do teu culto, aí o teu pastor, gente, pastor conhece ovelha, quem pode glorificar Deus por isso? O teu pastor começa a ver em você 3 jeitos diferentes. O teu pastor começa a ver, o teu pastor começa a perceber assim, poxa, mas fulano não era assim, agora fulano está assim, o que está acontecendo? Geralmente ele não desconfia, é assim, a mulher não desconfia, mas a mulher começa a ver que o marido está com alguma coisa diferente, entendeu? Está demorando mais para voltar, está fazendo alguma coisa a mais, não sobra mais tanto dinheiro. Aí, de repente, o pastor começa a ver que aquele membro que está indo para outro local, para outra denominação, embora tudo seja obra de Deus, tudo seja obra do Senhor, mas ele já está fazendo coisas diferentes. E além de estar fazendo coisas diferentes, ele quer que aquilo comece a vigorar lá. É tal como no casamento, né? Porque a amante vai fazer coisas diferentes. Aí o marido chega em casa e quer que a mulher faça do mesmo jeito. Esse é o grande problema. Quer que a mulher haja do mesmo jeito, se esquecendo ele que aquela mulher, Deus colocou do lado dele, sofreu do lado dele, chorou, se esquecendo da ovelha, que o pastor colocou que o Senhor colocou aquele pastor para orar, para clamar, e aquele pastor está chorando, está intercedendo. E aí começa um círculo vicioso. Esse aqui é o problema. Porque o que é um círculo vicioso? O círculo vicioso é uma coisa que a gente faz automaticamente e não percebe, mas as outras pessoas começam a perceber. Ok? Aí um belo dia o teu pastor percebe que você está agindo diferente, que você não está tão satisfeito na tua igreja, que você começou a botar um monte de defeito onde você está. E além de colocar um monte de defeito, você começa a chamar outras pessoas para visitar em outros lugares. Repito, tudo é obra de Deus. Mas nós estamos falando agora aqui em termos de obra do Senhor, meus irmãos. Então, quando a gente não está satisfeito onde a gente está, porque em algum outro local a gente achou coisas supostamente melhores ou que agradam mais a gente fala assim, bom, eu não largo a minha igreja, mas lá eu vou de vez em quando. Aí começa isso. Queridos, não tem jeito. Uma hora a coisa vai bater de frente. Sabe por quê? Porque você vai querer que a tua igreja seja exatamente igual àquela igreja que você está visitando, e não vai ser nunca, porque a tua igreja já tinha uma liturgia, e a outra igreja tem outra liturgia, e aí invertendo esses papéis, é a mesma coisa de você querer que o que seja feito na outra igreja é o que está sendo feito na tua igreja. Tipo assim, você visita e chega na outra igreja e fala assim, mas aqui não é assim, lá na minha igreja é assim. Aí você vai lá para o pastor que você nem conhece e fala assim, por que você não faz isso aqui, pastor? Na minha igreja é assim. Gente, cada igreja tem sua liturgia. Deus revelou, Deus assim quis que cada igreja, que cada denominação tivesse a sua liturgia, desde que todos convergissem para a busca ao Senhor Jesus Cristo, todos vão servir a Deus do mesmo jeito. Você pode glorificar Deus por isso? Então a gente vai prosseguindo e a gente vai vendo esse círculo vicioso. Mas o problema não é o círculo vicioso, o problema é que isso torna-se uma coisa tão ruim. Por quê? À medida em que eu não gosto do que está sendo feito na minha igreja e que eu acho legal o que está sendo feito na outra igreja, eu começo a inflamar um ou outro, eu começo a falar assim, isso aqui está do mesmo jeito, isso aqui eu vou morrer, aqui eu vou morrer espiritualmente, aqui você vai morrer espiritualmente, aqui, não fica aqui não, aqui você não dá, olha, vamos lá eu estou frequentando tal lugar, lá sim, lá é legal, aqui é ruim. E aí você começa às vezes, quando eu digo você, tá? A pessoa às vezes começa a chamar um ou outro, como eu falei. Ou seja, a relação começa a ficar completamente estremecida. O que era muito legal de início, o que era lindo e maravilhoso, o pastor que prestava para você, o pastor que era legal para você, o pastor que te ensinava já não começa mais a prestar para você, ele já não está legal, a igreja já não está legal, você já começa a enxergar um monte de defeito dentro da igreja, porque a igreja vai ter defeito, as pessoas têm defeitos, eu tenho erros, ok? Aí você já vai começar aquela coisa toda, aí você, aqui não está legal, porque você está indo num outro local, numa outra congregação, que também é de Deus, ok, mas que está fazendo coisas diferentes, né? E aí eu entro no termo da amante espiritual. Aí, aquela outra congregação, infelizmente, que você está indo, virou a tua amante espiritual. Eu só lamento. Porque a tua titular, você não larga, mas você não gosta. E a que você vai, a amante espiritual, você também não quer assumir, mas você acaba gostando. As duas coisas estão erradas. E é isso que acontece com muita gente, infelizmente. Dentro de uma congregação, meus irmãos, a gente tem que aprender a respeitar e a conviver bem com os nossos pastores, nossos líderes, com os nossos irmãos. E a gente tem que saber que é uma relação de casamento, é uma relação, não tem jeito, que você vai se ver sempre, né? Vai ser uma relação quase de rotina. Mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa viver em amor. Porque quando acontece isso,
Aí tá, vamos ao desenrolar da história. Suponhamos que, beleza, infelizmente o marido cede aos desejos da amante e diz assim, não, agora eu vou divorciar, eu vou ficar com você, vou te assumir de vez. Aí o marido vai lá, divorcia da mulher, da titular, né? E vai viver com a amante. Quando ele começa a viver com a amante, ele descobre que a vida de casado é a mesma coisa. Ele começa a ver os mesmos defeitos na sua amante, defeitos piores. Aí ele fica pensando assim, por que eu larguei minha mulher? Minha mulher me respeitava, minha mulher cozinhava para mim, minha mulher passava minha roupa, minha mulher me cuidava, ela me conheceu, ela me amou e eu não dei valor para ela. Aí já é tarde. Você deixou a titular, né? Deixou a mulher da sua vida para viver com a amante que você via de vez em quando. E agora, quando você está vivendo com ela, você começou a ver defeitos, ela também tem defeitos. E aí você se deu conta que não valeu a pena isso. Às vezes acontece isso, meus irmãos. Mas na vida espiritual acontecem coisas mais drásticas. Sabe por quê? Na vida espiritual acontece isso. Você fala assim, eu vou sair dessa igreja, essa igreja aqui tá do mesmo jeito, o pastor não é mais aquele, e tem fulano, tem ciclano, isso, aquilo, eu quero sair. Quero sair porque naquela igreja, naquela outra que eu vou, lá é bom, lá é isso, e aqui não é assim, lá eu pulo, lá eu danço, aqui não tem isso, não tem aquilo, aí você vai. Você está encantado com a igreja ou com a congregação que já tem outra liturgia e que de vez em quando você vai, e toda vez que você vai, você fica encantado porque é de vez em quando que você vai. Mas na tua igreja mãe, que você entregou a tua vida a Jesus, que você foi batizado, que o pastor te discipulou, que o pastor te cuidou, mas começou a rotina do dia a dia, dos cultos, né? Do quase se ver sempre, e às vezes você já fica meio desgostoso porque houve um desgaste, entre aspas, normal da relação. Mas, queridos, todo relacionamento é assim, há o desgaste natural. Por que é que a Bíblia diz que a gente tem que se amar? Por que é que a Bíblia diz que a gente tem que se respeitar? Porque com amor e com respeito a gente vai poder viver sem se desgastar mais do que a gente já está desgastado. Sabe, eu louvo a Deus pela vida de muitas pessoas que estão na mesma congregação há muito tempo. Eu não me canso de dizer, a minha avó, Maura Rosa de Oliveira, ela foi da mesma congregação por quase 60 anos, ininterruptos. Interessante que no mesmo dia que ela se batizou, foi o dia que ela foi sepultada. O corpo dela foi velado dentro da igreja que ela se batizou. Exatamente no mesmo dia. Então ela criou raízes. Meus irmãos, nós precisamos criar raízes. Vão acontecer situações para a gente poder sair, para a gente poder... Mas gente, isso não é regra, isso é exceção. Porque a regra é criar raiz. Senão Deus desfaria, por enquanto, todas as denominações. Senão Deus desfaria todas as denominações e deixaria todo mundo. Mas só acontecerá isso na glória com o nosso Deus, onde seremos um só povo, um só corpo, de um só Senhor, um só batismo. Então, meus irmãos, voltando. Aí o que acontece? Infelizmente, o homem deixa a sua casa, vai viver com a amante. Quando ele chega lá, ele vê que a amante tem os mesmos defeitos. A pessoa fala assim, pastor, quero sair daqui, e às vezes não sai sozinho, leva um monte de gente. Pastor, quero sair dessa igreja porque eu não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, aqui o senhor não faz isso, aqui o senhor não faz aquilo, tal. Aí o pastor fala assim, mas peraí, mas como? O pastor às vezes não está sabendo de nada. Geralmente é isso, né? É o último a saber. Mas, irmão, irmã, quando a pessoa fala, né? Que às vezes sai e nem fala com o pastor. O pastor nota a falta e quando vê a pessoa já está lá. Aí a pessoa o quê? A pessoa que tanto se encantou por aquela outra obra, que tanto achou que aquela outra obra era maravilhosa, ok. Aí ela começa a frequentar aquela outra obra. Até que um belo dia ela descobre que aquela outra obra tem os mesmos defeitos, que o pastor tem os mesmos defeitos, que todo mundo tem defeitos, que todo mundo tem erros, e a relação lá começa a se desgastar também, e não valeu a pena. Aí a pessoa pensa assim, meu Deus, eu abandonei a minha congregação, eu abandonei o local que Deus me converteu, eu abandonei o local que eu me batizei, eu abandonei o local que o pastor cuidou de mim, me ensinou, zelou pela minha vida, orava por mim, teve tanta paciência, ele não sabia de nada, eu estava enganando a ele, eu estava indo para lá e para cá, mas eu deixei, eu abandonei. Muita gente volta, muita gente se arrepende, mas infelizmente a maioria coloca no seu coração uma espécie de orgulho e simplesmente não vem mais, não volta mais. Fica ruim naquele outro local e não consegue voltar para sua igreja mãe. Amados, essa é a amante espiritual. A amante espiritual é um termo forte que eu estou usando, usei um termo forte de propósito mesmo, para que você entenda o seguinte, não é questão de ter titular ou de ter amante. A questão é a gente entender
que aonde a gente foi plantado, aonde você está plantado, você vai encarar problemas, dificuldades, ou seja, nesse casamento nosso, a gente vai ter dificuldade de um casamento, porque a convivência gera dificuldade. A convivência nos mostra todos os defeitos do outro que está ao nosso lado. Mas é aí que nós temos que viver no amor de Cristo, para entender que neste casamento santo e abençoado, nós vamos conviver com as pessoas, conviver com os nossos pastores, conviver com quem estiver ao nosso lado e falar assim, não vou abandonar a congregação. Eu não vou deixar o local que o Senhor me plantou, a menos, repito, a menos que haja uma exceção, uma outra situação, mas via de regra, Deus quer que você dê fruto na tua congregação, Deus quer que você respeite o teu pastor, Deus quer que você saiba que esse pastor está orando pela tua vida, está clamando pela tua vida, está tentando te ensinar, ele quer que você vá para o céu. Independentemente de outros lugares, eu reconheço, gente, eu sei disso, eu sou pastor, eu tenho amigos pastores de outras congregações, de outras liturgias, eu acho muito legal as liturgias dele, e assim vai ser, mas nem por isso aquela igreja vai deixar de ser de Deus. Mas a gente tem que entender uma coisa, se a gente não quiser ficar no meio do caminho, a gente tem que saber onde a gente está plantado, você tem que saber onde você foi plantado, ok, você foi plantado aqui, você foi plantado lá, você tem que ficar, você tem que dar fruto. Os desgastes vão vir, os problemas vão vir, e tudo vai acontecer, mas você vai dar fruto em nome do Senhor Jesus. E aí você vai superar. O casamento é assim, a gente vai superando, né? Nenhum casamento, gente, é mar de rosas. Todo casamento tem problemas, tem dificuldades, porque são duas pessoas que começam a conhecer os defeitos um do outro. Mas aí você vai entender pelo amor. Você vai ver que pelo amor você vai aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. E você vai conviver com ela até o fim da sua vida. Assim nós vamos estar nas nossas congregações e entender que aquela congregação é daquele jeito, a liturgia ali, você entregou tua vida ali, então você vai continuar adorando a Deus ali, você vai amar, você vai respeitar, vão acontecer dificuldades, você vai amar também, você vai lutar e vai haver vitória em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos colocar essas palavras em nossos corações em nome de Jesus, que você possa crer nessa palavra e que você possa entender o seguinte, você foi plantado aonde? Aonde? Onde você foi plantado ou plantada? Fique lá em nome de Jesus. Você está procurando local? Por favor, ache o mais rápido possível, em nome do Senhor Jesus. Tem um local para você, tem um pastor, você precisa ser pastoreado. Tem muita gente te enganando com essa coisa de desigrejado. Você tem que ter um pastor para te pastorear. E esse pastor te pastoreando, ou essa pastora te pastoreando, vai te ensinar, vai pregar a palavra de Deus para você. Por favor, respeite, ame. Se acontecer alguma coisa, alguma situação que infelizmente realmente seja uma exceção, ok. Tem pessoas que vão para lá, vêm para cá, isso acontece, gente. Mas a Bíblia, eu li a Bíblia, gente. Está escrito aqui, ó, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Por que Deus fala isso? Eu quero terminar o seguinte. Se a gente ficar mudando para lá e para cá, a gente pode ser pego pelo meio do caminho. A gente pode ficar no meio do caminho. Já pensou? A pessoa que não está satisfeita nessa congregação vai para outra, não está satisfeita na outra, vai para outra, não está satisfeita para outra, vai para outra. No meio do tempo, Cristo pode voltar para a tua vida, ou seja, pode acontecer uma coisa grave, você pode falecer, e falecer completamente sem a presença de Deus. Por isso, aonde você estiver, gente, vai ter defeito, teu pastor vai ter defeito, as pessoas do teu lado vão ter defeito, tudo vai ter defeito, mas ali vai haver um Deus perfeito, perfeito em amor, que vai fazer você entender isso. E se houver o amor genuíno e verdadeiro de Cristo, a igreja vai se amar e se respeitar. Você vai respeitar o teu pastor e você vai entender o seguinte, nesse casamento pode ter defeito, mas esse é um casamento que Deus fez duradouro. E eu quero ficar aqui até Jesus me arrancar daqui, até Jesus voltar. Eu quero ficar aqui dando fruto, porque aqui eu conheci Jesus, aqui eu entreguei minha vida a Jesus e aqui eu vou ficar. Se alguém vier te convidar, e agora eu termino mesmo, se alguém vier te convidar, falar assim, vamos aqui, vamos lá, vamos acolá, você pode admoestar essa pessoa e falar assim, olha, você foi plantado aqui, você fica aqui, larga disso. E se você quiser ir, vai, você não vai me arrancar daqui, porque aqui eu fui plantado. Mas aqui tá assim, aqui tá assado, o pastor tá assim, o pastor tá errado, pastor é isso, pastor é aquilo, fulano tá assim. Você fala assim, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal em nome de Jesus. Se você quiser sair, saia. Eu vou ficar aqui para adorar e para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque foi aqui que eu fui conquistado, foi aqui que eu ganhei minha salvação, é aqui que Deus me chamou, e é aqui que eu vou produzir fruto. Glorifica a Deus por isso, porque Ele é Deus fiel, Ele é Deus poderoso. Deus te plantou, dá fruto, não fica para um lado para o outro não, senão a tua raiz pode secar, ok? Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?